Olá, namastê. Então, vamos aos nossos encontros. Hoje é a terceira etapa do caminho óctuplo. Vamos reiniciar um breve resumo. Aqueles que me assistem sempre vão fazendo esse resumo, né? As 4 nobres verdades. A primeira é que existe o sofrimento. Para alguns, realmente, ele é grande. A segunda nobre verdade, o sofrimento tem uma causa, tem uma dor dentro que existe uma causa. O terceiro, é possível liberar-se do sofrimento. E o quarto é o caminho óctuplo, que são 8 etapas para desprogramar a mente do hábito de atrair o sofrimento. Quando eu tenho uma dor, eu vou sempre atraindo esses sofrimentos para que eu possa, em algum momento da minha vida, parar tudo e olhar para isso. Então, o caminho óctuplo são, como diz o nome, 8 etapas. A primeira etapa nós fizemos a percepção ou compreensão correta. Na segunda etapa, nós trabalhamos pensamento correto, vibrando pela realização de todos. E a terceira etapa, que é a nossa próxima semana, a fala correta. Vou ler aqui e depois a gente conversa. Abster-se de mentir ou de fantasiar. Falar em vão criando fantasias, não usar palavras ásperas ou caluniar os outros. Então, se a gente conhece um sábio, ele fala bem pouco. Porque a fala, além de todos esses itens, ela dispersa. Ela deixa de concentrar para dispersar. E para que nós tenhamos esta fala correta, que é a terceira etapa, nós precisamos prestar muito atenção naquilo que nós vamos dizer ou naquilo que o externo quer ouvir de nós. Então, quando a gente vê, a gente já falou alguma coisa que não vem do nosso coração, do nosso interno. Vem milhares de vezes pela mente do outro. E é bem desafiador isso, né? Porque depois você para e fala: caraca, caí de novo nessa armadilha. Então, essa semana nós vamos precisar, antes de abrir a nossa boca, sentar, silenciar e ver de que forma é essa fala correta. Essa fala correta, ela não necessariamente ela é algo macio e suave. Ela pode ser algo onde eu me coloco, me posiciono com o que eu quero. E aí, para alguns que acham que fala correta é ser macio e passar a mão na cabeça do outro, ou dizer sim para aquilo que está na mente do outro, nem sempre isso é agradável. Mas a fala correta é aquilo que brota do teu coração. Neste momento, algo está acontecendo e eu preciso compreender. Aí eu respiro, eu paro e eu percebo. Então eu posso expressar a partir do meu coração.
e essa fala a partir do coração, ela necessariamente não é macia, não é totalmente suave. Muitas vezes é para interromper um processo degenerativo, de fantasia que esteja acontecendo, algo que eu digo, a partir daqui eu sigo neste formato. Então eu não posso dizer assim, ó, vamos criar um exemplo. Algo vem sendo comentado e falado e distorcido. E se eu for suave demais, eu não interrompo esse processo. Eu preciso dizer, bom, meditei, senti no meu coração, a minha fala correta é essa, assim e assim, e a partir daqui isso se interrompe. E eu falo exatamente assim, ó, a partir daqui isso se interrompe. Então, se alguém disse para outro alguém que eu fiz tal coisa, esse outro alguém conta para outro alguém que distorce um pouco mais. Então, esse telefone sem fio, que se chama fofoca, precisa ser interrompida. E quando que chega a você, você tem que interromper com uma certa energia. Você não precisa matar ou cortar todos os telefones sem fios ou a língua de quem falou, mas você precisa interromper este processo. Deixo claro que a expressão que eu manifestei foi esta, e aí ela não pode ser transformada. Nós temos um exemplo bem sério com o nosso presidente. Eu amo ele, eu acho que ele faz o melhor dele, embora o melhor dele seja pequeno. Mas ele diz algo que o outro quer ouvir. E aí eu vou explicar para vocês, para alguns já sabem, como nós temos 9 centros, e quando nós compreendemos que quantos mais centros brancos, centros são os chakras, e nessa estrutura do desenho humano são 9 centros, e ele tem praticamente todos os centros abertos. Então, ele vem com uma tarefa, ele vem com algo que está se estruturando por uma série de fontes e ministérios. E ele vem expor. E quando ele chega na frente dos jornalistas, daqueles que divulgam a notícia, eles vão extingando energeticamente, e ele acaba respondendo não a fala do coração, mas a fala do outro. Aí você vai entender isso que eu estou dizendo, porque quando você tem muitos centros abertos, é ótimo para ser terapeuta, porque a pessoa está te contando uma história e você está dentro da energia dessa pessoa. E aí você consegue captar algumas dores, algumas distorções, consegue captar quando ela está fantasiando ou quando ela está falando a verdade, isso é ótimo. Mas na posição do nosso presidente, que nem sabe que isso existe, é algo muito doloroso, porque depois ele precisa trocar tudo que ele disse, porque ele não disse a partir daquilo que ele tinha que dizer, daquilo que era o que ele acreditava, ou
o que tinha sido decidido para os ministérios. Então, é por isso que nós, a cada momento, essa fala correta é completamente corrompida no Brasil. Porque existe também aquela famosa lei dos Gerson, que cada um quer contar uma vantagem, então você vai contando a vantagem conforme se adapta e ela vai parecendo enorme e grande e você tem muito sucesso e você tem muito méritos e você tem tudo criado, tudo fantasia. Não é que você não tenha méritos, mas quando você fantasia através da sua fala, quando você precisa que outra pessoa te elogie e você está ali desesperado como um pavão chamando atenção, então é nítido que você não acredita naquilo que você é nem naquilo que você faz, porque você está querendo provar para o outro. Então, nós temos bastante padrões dentro desse caminho óctuplo. Nossos pensamentos são distorcidos porque a mídia distorce. Nossa fala é distorcida porque o outro quer conquistar, quer que você fale aquilo que ele pensa que você deveria falar. E aí você perde a noção de quem você é, desse centro que fala através de você, esse divino que fala através de você. Então, temos bastante a aprender, bastante a calar a boca, porque os mestres iluminados, além de serem grandes meditadores, eles não ficam o tempo inteiro falando, criticando, julgando, achando que deveria ser diferente. Isso não é uma crítica. Mas se eu estivesse no lugar, eu faria tal coisa. Eu vou dizer para vocês uma historinha. Nós subimos tão pouco, mas tão pouco desse processo da terceira dimensão, inclusive por estarmos dentro dela, que se a gente pudesse se deslocar para fora da terceira dimensão e olhar aqui para baixo, se nos fosse permitido compreender tudo isso, nossa, algumas atitudes a gente louvaria profundamente porque foram tomadas. Porque a gente nem sabe se o que nós estamos passando com esse recolhimento e com essa pandemia, esses anos, é uma coisa que o universo trouxe para nós amadurecermos como seres humanos. E a gente fica o tempo inteiro julgando, a gente fica o tempo inteiro criticando, a gente fica o tempo inteiro achando que deveria ser diferente, quando não se vive o momento presente. Então o universo tem nos mandado muitas e muitas mensagens. E a gente pega 1/3 dessas mensagens, ou 1/5 dessas mensagens, e consegue realizar 10%. Porque nós estamos distraídos, comentando, falando, desalinhando, criticando, ouvindo outros que falam segundo a sua bagagem de ego. Então, eu lembro que uma vez eu conheci um livro que se chamava Canalizações de Mãe Maria. Eram informações do que viria a acontecer, premonições, alguma coisa assim.
Mas quem escreveu, que canalizou essas mensagens, era alguém que tinha um ego forte, muito, muito distorcido, com mensagens que a espiritualidade jamais passaria. Então eu brinquei, nossa, mas essa Mãe Maria é a Mãe Maria terrorista, porque Mãe Maria não avisaria desse formato. Ela tem uma outra fala, mas o que eu quero dizer para vocês é que depende do estado que nós estamos por dentro para compreender as mensagens que o universo nos traz. E quando eu ainda tenho um ego muito forte, quando eu ainda tenho muito eu quero, eu posso, eu consigo, isso é ego. E aí, por mais que o universo te mostre uma grande joia preciosa, você não consegue enxergar a joia. Você só segue um ego teimoso. Então, é muito importante que a gente esteja aberto para as mudanças. É muito importante que nós não entremos nessa miséria que está sendo programada aí no universo. É muito importante que as nossas falas sejam alinhadas com essa abundância que o universo nos oferece, com essa quantidade de bênçãos que o universo nos oferece. Então, se eu digo para o universo, mas esse mês eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Mas esse mês não vai dar para comer. E o universo está aí ouvindo. E nós estamos poderosos. Nós estamos recebendo de volta os nossos poderes. E quando esta mentezinha fica falando internamente para nós, com os pensamentos desalinhados, e nós manifestamos através da nossa palavra, então tem duas vezes, dois agentes, a mente falando com os pensamentos e a fala manifestando a desgraça. Pode pensar nisso? Consegue ver? Eu não tenho condições. Eu tive uma pessoa que me escreveu essa semana e disse para mim assim, como que eu posso achar força dentro de mim se eu com 57 anos sou uma pobre coitada, vivendo um pouco na casa de um filho e depois indo para a casa do outro filho sem emprego, sem autoestima. O que a professora me sugere? Você sabe o que eu sugeri? Mate a vítima dentro de você. Você pode um monte de coisa. Você pode, por exemplo, se oferecer para alguém que quer reorganizar o seu armário. Personal organizadora. Você pode, por exemplo, ir na casa de alguém fazer uma faxina. Mas isso é muito vergonhoso. Vergonhoso para quê? Para quem? Vergonhoso, na verdade, é você estar cultivando a vítima e obrigando as outras pessoas a suportar essa vitimização, a serem os salvadores. Você não se responsabiliza por você e você vem perguntar para a professora Isabel Otto o que eu sugiro. Mate a vítima. Então, cada vez que você for abrir a boca para dizer uma besteira, mate a vítima. Se empodere, respire, se alinha
Abre os ombros, os braços, erga a sua cabeça, porque dessa atitude interna o universo pode trazer alguma coisa boa. Porque do resto, o universo vai dizer amém para todas as misérias. Então, fala correta é fala correta em relação a você, em relação ao outro, é vibrar quando o outro tem sucesso, é vibrar quando o outro conseguiu uma coisa boa, ou quando o outro conseguiu um emprego, é não ter inveja do outro. A fala correta parte do coração aberto. E aí sim, eu posso dizer sim e eu posso dizer não. Se eu estou de coração aberto. Não, querido, neste momento eu vou tomar posse da minha vida e vou fazer o possível para me alinhar e poder receber o que o universo tem para me dar. Talvez nós estejamos começando a passar por uma recessão exatamente para a gente deixar de ser burro, deixar de ser vítima, deixar de materializar mais distorções nas nossas vidas. Poxa, professora, hoje a senhora está tirana. Sim, a fala correta, não tem o que falar, fique de boca fechada. Talvez se o nosso presidente tivesse ficado sem língua naquele acidente, ele fosse um ótimo presidente, porque ele teria tempo para se alinhar e conseguir fazer aquilo que ele veio fazer. Mas ele não consegue. Ele não consegue porque ele sai e pega a provocação do externo. E aí ele troca os pés pelas mãos. Então, amigos, vamos cuidar com o que pensamos. Por isso o caminho óctuplo é importante. Vamos pensar antes de abrir a boca e dizer besteira. Dá um passo para trás quando você acha que vai responder algo nesse sofrimento aí. Então o universo pode despejar as bênçãos sobre todos nós. Então vamos prestar atenção no caminho óctuplo. Ter compreensão correta. Alguém te diz algo, você dá um passo para trás e tenta perceber o que isso significa. Na segunda etapa, o pensamento deve ser correto, vibrando pela realização de todos. Celebra, agradece a vida pelo que ela está te dando. Celebra com o sucesso do outro, com o bem-estar do outro. E essa semana, que é a fala correta. Abstenha-se de mentir ou de fantasiar. Não fantasie nada, porque as pessoas são tão pequenas que elas têm o hábito de disputar desgraça. Pessoa diz assim: nossa, eu perdi 2 membros da minha família para a Covid. Aí você chega muito orgulhosa e diz assim: ah, você não perdeu nada. Eu perdi 5, porque se compete até mesmo desgraça, ou melhor, quase sempre se compete desgraça. Quebrei meu braço na infância. Ah, não foi nada, eu quebrei meus 2 braços e uma perna na infância. Então a tua desgraça está muito pequena, a minha é muito maior. Então, cuide. Se você não tem o que falar, não fantasie. Fique quieto. Porque a gente vai começar a abrir essa intuição. E é muito feio quando a gente tem essa intuição aberta, como da professora,
que percebe que aquilo tudo é criação e fantasia, que não está acontecendo. Aí digo para vocês que tem alguns momentos que nós usamos o personagem e fantasiamos. Mas saiba que você está fantasiando. Eu faço uma brincadeira assim, ó. Eu preciso que um eletricista venha na minha casa. Então eu digo, você é maravilhoso, eu acho o seu serviço muito lindo. Eu louvo por eu conhecer você, mas eu preciso muito que você venha, que eu estou com problema na minha casa. Aí eu escrevo mais embaixo. Sei que isso é uma sedução, mas eu tenho um carinho especial por você e espero contar com você. Eu sei que eu estou seduzindo a pessoa para fazer aquilo que eu quero, mas logo em seguida que eu termino aquele elogio que faz com que ela pare para ler o que eu estou dizendo, eu digo, isto é uma sedução, mas eu preciso de você. Eu não consigo outra pessoa para me ajudar. E ela vem. Ela vem porque o ego dela foi estimulado e ela vem porque eu fui sincera em dizer que aquilo era uma sedução, que aquilo era um jogo que eu estava fazendo. E é bonito, eu gosto de muita... Porque eu, Isabel, não dou conta de ficar elogiando para conseguir algo de uma pessoa. Mas, no momento que eu estou precisando muito daquilo, eu uso o jogo. Mas digo embaixo que eu usei o jogo. Então, é muito triste quando você está acostumado só a seduzir a pessoa. Só a paparicar a pessoa. Ai, eu estou tão emocionada que eu estou aqui, perto da senhora. Meu Deus! Ai, que... Eu digo, menos, né, minha filha? Eu sou de carne e osso. Eu estou aqui ajudando as pessoas, sim. Eu sei que eu tenho um campo de energia forte, grande, mas eu sou como você. Não tem diferença. A diferença é que eu acredito em mim. Então, pode baixar que esse jogo de você é superior e eu sou inferior, eu não jogo. Porque somos todos um. Há de chegar o momento que a gente compreende profundamente o que significa. Eu e você somos um. Você é a projeção de todas as minhas dores. Você reflete exatamente o que eu não consigo ver e está no interno, no externo. Então vamos, a gente vai parar por aqui, já falei bastante hoje, sabendo que a fala correta, ela não pode ser impulsiva. A fala correta, você sempre tem que dar uma respirada, se centrar, alinhar com o seu eu divino, viu? Eu vou dizendo para vocês e o meu corpo vai se alinhando. Então, sim, eu já não estou falando pelo ego, mas por esse alinhamento interno. Que esse alinhamento interno é uma coluna ereta, um tomar posse de mim mesmo. Então, essa semana juntos, fazendo essa fala correta. Tem muitas coisas acontecendo na vida da professora. É um pedido da espiritualidade. Às vezes me custa um pouquinho esse pedido para que eu distribua mais para outros grupos de pessoas esse trabalho que é o meu dom, que são os exercícios nesse formato de cartas de Cristo, de vida desperta, de cura quântica, de transformando enfermidades.
Às vezes eu fico pensando, nossa, eu só queria me aposentar daqui a 3, 4 anos, mas os mestres falam, e Sai Baba principalmente, que tudo isso que está acontecendo é para que eu possa me recolher daqui a 3, 4 anos. Então eu estou confiando, eu estou organizando tudo, o grupo que está me ajudando a fazer o marketing de divulgação, a Tassi que está incansável do meu lado, fazendo tudo, gravando tudo de novo. Tá ficando lindo 7 raios online e uma série de coisas que é com muito cuidado que a gente faz para vocês. Vocês não precisam comprar todos os cursos um atrás do outro. Você faça um. Quando sentir o chamado, faz outro. Não precisa fazer 3, 4, porque senão você não vai trabalhar, não vai nem conseguir digerir isso tudo. Mas é por causa dessa solicitação da espiritualidade. Começa a tomar um vulto onde mais pessoas chegam e mais pessoas se beneficiam e são ajudadas. Porque tem uma equipe muito grande de seres espirituais, de curadores quânticos, de pleiadianos, de sirianos ajudando. Então isso me dá essa força para poder estar sempre com vocês, sempre gravando esse vídeo desse encontro, continuando, reformando e reestruturando cada um dos trabalhos com todo cuidado. Então eu tenho um amor imenso por cada um que me assiste, por cada um que manda essas mensagens e esses depoimentos lindos dos trabalhos. Gratidão a vocês. Nós estaremos sempre juntos. E daqui a uns 3 anos a professora está aposentada. Deus queira! Eu estou indo para esse ponto. Toda a reestruturação neste formato é para que outras pessoas possam continuar recebendo esses trabalhos. Amo muito vocês. Namastê.